Existe um aplicativo no seu telefone que provavelmente você usa mais do que qualquer outro. Um que tem mais de 2 bilhões de usuários ativos, quase 1/3 da população mundial. É tão onipresente que seu nome se tornou um verbo. E no entanto, toda vez que seu dono, a Meta, anuncia uma mudança de política, ou sempre que há uma queda massiva do serviço, milhões de pessoas correm para baixar seu principal concorrente. Um concorrente fundado por um dissidente russo exilado, com uma reputação que fica entre um refúgio para a liberdade de expressão e o velho oeste digital. A pergunta é inevitável: se todo mundo já está no WhatsApp, por que diabos o Telegram não só sobrevive, mas prospera? Estamos diante de uma simples escolha de funcionalidades ou há algo muito mais profundo em jogo? Para entender essa guerra silenciosa que se trava em nossos bolsos, primeiro é preciso colocar rosto nos contendores. Em um canto temos o Golias, o WhatsApp, o gigante verde, o padrão de fato, o aplicativo que já vem quase pré-instalado no cérebro coletivo global. Com seus mais de 2 bilhões de usuários, é o serviço de mensagens oficial das tias que mandam figurinhas de passarinho e dos grupos de pais da escola. No outro canto, Davi, o Telegram, o aviãozinho de papel azul, o rebelde, o favorito das comunidades de criptomoedas, dos jornalistas em zonas de conflito e de qualquer um que valorize poder enviar um arquivo de 2 GB sem nem piscar. Com seus 900 milhões de usuários, não é um jogador pequeno, mas vive à sombra do colosso. Isto não é uma luta de iguais, é uma guerrilha contra um império. A hegemonia do WhatsApp não foi por acaso. Ele nasceu em 2009, em um mundo onde se comunicar com alguém de outro país custava uma fortuna e as mensagens SMS tinham um limite de 160 caracteres. Sua proposta foi revolucionária devido à sua simplicidade. Um aplicativo que usava seu número de telefone e conexão com a internet para oferecer mensagens ilimitadas e gratuitas. Fim. Não havia necessidade de criar um usuário ou lembrar uma senha, simplesmente funcionava. O crescimento foi tão explosivo que, em 2014, um tal Mark Zuckerberg decidiu que não podia competir com eles. Então, fez o que sabe fazer de melhor. Pegou o talão de cheques e pagou 19 bilhões de dólares. Um valor que na época pareceu uma loucura, mas que consolidou o monopólio da comunicação pessoal no Ocidente. E foi justamente essa compra o momento de ruptura, o instante em que o gigante deixou ver uma rachadura em sua armadura. A dor de mercado latente era a privacidade. As pessoas começaram a se perguntar: um momento, minhas conversas privadas agora são propriedade da mesma empresa que vive de vender meus dados para anunciantes? Esse medo, essa desconfiança, foi a porta de entrada para o Telegram. O WhatsApp estava protegido pelo que, em estratégia, se conhece como o efeito de rede, aquele fosso inexpugnável que diz que uma plataforma é mais valiosa quanto mais usuários ela tem. Sair do WhatsApp é inútil se seus amigos e familiares não fizerem o mesmo. Mas o Telegram não tentou atacar o castelo de frente. Começou a cavar um túnel por baixo, apelando para um nicho que estava disposto a se mover, aqueles que valorizavam a privacidade e as funcionalidades acima da comodidade. O primeiro grão de areia do Telegram não foi uma funcionalidade, foi uma história. A história de seu fundador, Pavel Durov. Imagine um personagem saído de um romance de espionagem, um gênio da programação que criou a maior rede social da Rússia, a VK, e que depois foi pressionado pelo Kremlin a entregar dados de ativistas ucranianos. Ele se recusou, vendeu sua parte e fugiu do país com o irmão, tornando-se uma espécie de nômade digital bilionário. Lançou o Telegram em 2013, não como um negócio, mas como um manifesto, um serviço de mensagens criptografado, independente e resistente à pressão de qualquer governo. A grande lição aqui é que, em um mercado saturado, às vezes a sua história é o seu melhor produto. Durov não vendia um aplicativo, vendia uma ideologia, e essa narrativa do rebelde contra o sistema é um imã para um certo tipo de usuário. Enquanto o WhatsApp era uma corporação do Vale do Silício, o Telegram era um movimento de resistência, mas uma promessa de privacidade não é suficiente para roubar usuários do rei, especialmente quando o rei começa a te copiar e implementa sua própria criptografia de ponta a ponta. Então o Telegram lançou seu segundo ataque, uma corrida armamentista de funcionalidades. Enquanto o WhatsApp se movia com a agilidade de um transatlântico, adicionando funções a conta-gotas, o Telegram operava como uma lancha rápida. Eles lançaram canais de transmissão em massa, supergrupos com até 200 mil membros, um ecossistema de bots incrivelmente versátil, a opção de editar mensagens já enviadas e a capacidade de compartilhar arquivos de até 2 GB. Se o WhatsApp era um confiável Toyota Corolla que te levava do ponto A ao ponto B, o Telegram era um Tesla no modo Ludicrous, cheio de easter eggs e recebendo atualizações de software a todo momento. Um dado revelador: o Telegram introduziu as mensagens que se autodestroem 7 anos antes do WhatsApp. 7 anos. A principal lição é que você não pode destronar um gigante apenas com promessas. É preciso oferecer uma experiência tangivelmente superior.
Esse foco na inovação obsessiva cultivou uma base de fãs leais. Os usuários do Telegram não apenas usam o app, eles o promovem, sentem-se parte de um clube exclusivo. Quem entende sabe que pode ter a mesma sessão aberta no celular, no tablet e no computador de forma nativa e sincronizada, enquanto os usuários do WhatsApp sofriam com um sistema web que era pouco mais do que um espelho desajeitado do seu telefone. Eles sabem que seus chats na nuvem permitem acessar todo o histórico a partir de qualquer novo dispositivo, sem se preocupar com backups. É uma estratégia brilhante. Você transforma seus usuários nos seus melhores vendedores, cria um sentimento sutil de superioridade, de estar um passo à frente do rebanho. É o mesmo efeito que a Apple consegue com seus seguidores. Não é apenas um produto, é uma identidade. Mas é aqui que a trama se complica e entramos na paradoxo da confiança. A narrativa do Telegram se baseia em ser o bastião antissistema, mas sua estrutura é opaca. É uma empresa sediada em Dubai, com um fundador russo cuja fortuna tem origens misteriosas e cujo código do lado do servidor não é de código aberto. Por outro lado, temos o WhatsApp, propriedade da Meta, uma empresa cuja reputação em privacidade é, sendo generosos, questionável. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, surge um terceiro jogador, o Signal, frequentemente citado como o padrão ouro em segurança, cofundado por Brian Acton, o mesmo Brian Acton que cofundou o WhatsApp e ficou bilionário ao vendê-lo para o Facebook. É uma confusão digna de Game of Thrones. Durov acusa o Signal de ter vínculos com o governo dos Estados Unidos, enquanto os críticos do Telegram apontam que sua criptografia padrão não é de ponta a ponta. Ao contrário do WhatsApp e do Signal, você precisa ativar explicitamente os chats secretos para obter esse nível de segurança. De repente, a escolha já não é tão clara. Isso nos leva ao campo de batalha atual. Quem está ganhando? Se olharmos para os números brutos, a resposta é óbvia: WhatsApp. O efeito de rede continua sendo a força mais poderosa do universo digital. Para a comunicação do dia a dia com sua mãe, seu parceiro ou seus colegas de trabalho, o WhatsApp é o rei indiscutível e provavelmente continuará sendo. Sua estratégia de monetização, centrada no WhatsApp Business, é um movimento lento, mas seguro, para capitalizar sua enorme base de usuários, sem introduzir anúncios nos chats pessoais, o que seria um suicídio. É a utilidade pública, a água corrente da mensageria, entediante, mas indispensável. O Telegram, por sua vez, venceu uma guerra diferente. Não conquistou o mundo da comunicação um a um, mas se tornou uma plataforma híbrida, uma mistura entre um aplicativo de mensagens e uma rede social. Seus canais são o novo blog, a nova newsletter, um meio de comunicação direto e sem censura para milhões. Seus grupos são o novo fórum. Encontrou seu nicho como a ferramenta para comunidades, para os power users, para aqueles que precisam de mais do que um simples chat. Seu modelo de negócios, com o Telegram Premium, oferece funções adicionais para quem está disposto a pagar, uma estratégia que respeita sua base principal de usuários enquanto gera receita. A lição de marketing é brutal. Se você não pode ganhar em tamanho, vença em identidade. O Telegram não é para todos, e essa é precisamente sua maior força. Então, como será o futuro nos próximos 3 a 5 anos? O WhatsApp continuará sendo o gigante preguiçoso, copiando lentamente as funções populares do Telegram para evitar uma grande perda de usuários, focando em ser a ferramenta de comunicação padrão e expandindo seu ecossistema de pagamentos e serviços para empresas. Seu maior desafio não é o Telegram, mas sim a própria Meta e a tentação de explorar demais sua galinha dos ovos de ouro. O Telegram, por sua vez, continuará crescendo em seus nichos, consolidando-se como a plataforma de fato para a criação de comunidades e a disseminação de informações, especialmente em partes do mundo onde a desconfiança em relação às grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos é alta. Ele se tornará cada vez mais uma super app, integrando cada vez mais serviços. Não substituirá o WhatsApp, mas coexistirá com ele, ocupando um espaço diferente na vida digital das pessoas. No final, a guerra entre WhatsApp e Telegram não é uma batalha de vida ou morte, mas sim a história de duas filosofias que encontraram seu lugar no mundo. Uma escolheu a ubiquidade e a simplicidade, a outra a funcionalidade e a rebeldia. Não se trata de qual é objetivamente melhor, mas sim de qual se alinha melhor com suas necessidades e valores em determinado momento. Usamos o WhatsApp por obrigação social, porque todo mundo está lá. Escolhemos o Telegram por convicção pessoal, porque ele nos oferece algo que o gigante não pode ou não quer nos dar. A verdadeira pergunta que devemos nos fazer é: o que valorizamos mais? A comodidade de uma rede universal ou o poder de uma ferramenta especializada? O que pesa mais para você? A facilidade de ter todos os seus contatos em um só lugar ou as funcionalidades e a promessa de independência da outra? Você é do time verde ou do time azul? Deixe sua opinião nos comentários. E falando em guerras que definem indústrias e nos obrigam a escolher um lado, há outra batalha que parece finalmente ter um vencedor.
Você precisa ver a guerra dos consoles entre PlayStation e Xbox. Vou deixar o vídeo aqui para você. É uma história de estratégia, erros graves e golpes de genialidade que vai te surpreender.